Nós amamos a palavra do Senhor porque entendemos que tudo aquilo que Deus fala para nós é porque Ele nos ama. Todas as suas orientações, com certeza, são para o nosso bem. Quando Deus diz, faça isso ou não faça aquilo, Ele não está tentando nos tolir de alguma coisa, e sim tentando nos abençoar através dessas nossas atitudes. Um dos ensinamentos mais lindos que nós podemos encontrar veio da boca de Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. Olha só o que ele diz. A ninguém julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando Jesus nos proíbe de julgarmos alguém, Ele está nos proibindo porque o nosso julgamento pode ser um julgamento falho. E quando nós julgamos alguém, mesmo com um julgamento falho, nós estaremos estabelecendo um padrão de julgamento. Perceba, Jesus diz, não julgue, porque da maneira que você julgar, você será julgado. Então é bem claro que nós estaremos estabelecendo um padrão de julgamento contra nós mesmos. E quando nós estabelecemos um padrão errado, um padrão que não é correto, nós estamos no futuro criando problema para nós. Quando nós julgamos, nós corremos, entre outros, dois riscos. O primeiro é de julgar precipitadamente. Recentemente eu vi a história de um pai que estava com fome e ele encontrou o seu filho e nas mãos daquela criança haviam 2 maçãs. E a criança com aquelas 2 maçãs e o pai com fome olhou para a criança com um sorriso e disse, filho, me dá uma maçã. E o filho olhou para o pai, segurou as 2 maçãs assim, meio assustado. E o pai insistiu, me dá uma maçã, o papai está com fome. E a criança mordeu a primeira maçã. O pai pensou, bom, ele vai me dar a outra. E logo após morder a primeira maçã, a criança agora morde a segunda maçã. Quando o pai vê aquela criança mordendo a segunda maçã, o primeiro sentimento que houve no coração do pai foi de ira, de raiva, de estabelecer um juízo dizendo meu filho não me ama, meu filho não se incomoda comigo, o meu filho em vez de me dar uma maçã, ele quis morder as 2, que tipo de filho é esse? Aquele pai correu o risco de estabelecer um juízo precipitado. Porque a criança, após comer as 2 maçãs, ela experimentou as 2 maçãs e disse assim, pai, essa aqui está mais doce. A criança mordeu as 2 maçãs porque queria experimentar para poder oferecer ao seu pai a mais doce e não por maldade. E às vezes, quando nós nos precipitamos nos nossos juízos, nós corremos o risco de estabelecer um juízo errado. E com certeza, esse juízo será usado contra nós no futuro. Uma outra historinha também que eu achei bastante interessante foi de uma professora de ensino primário que ela escreveu na lousa, pouquinho antes das crianças entrarem em classe, a tabuada do 9. E ela propositalmente escreveu que 1 vezes 9 era 7. Depois ela escreveu 2 vezes 9, 18. E assim por diante, fazendo toda aquela conta da maneira correta, errando somente a primeira conta, 1 vezes 9, 7. Quando as crianças entraram na classe, elas começaram a dar risada. E algumas começaram até a se alterar, criticando a professora por ser burra. Olha só que professora burra, ela não sabe quanto que é 1 vezes 9. E as crianças começaram a agitar umas às outras e houve ali naquela classe um sentimento ruim contra aquela professora por ter errado aquela primeira conta. Depois que os ânimos se arrefeceram, a professora pediu para as crianças sentarem, a professora disse, será que vocês observaram que as outras 9 continhas eu fiz corretamente? Das 10 contas, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4. Das 10, eu errei 1. Vocês estão me acusando de ser burra, de ser isso ou ser aquilo, porque eu errei 1 das 10 contas. Cuidado, porque se vocês estiverem me julgando por um erro, vocês correm o risco de também serem no futuro julgadas por um erro só. Então quando Jesus diz, não julgue, é porque ele sabia que nós poderíamos nos precipitar ou nós poderíamos julgar a pessoa da maneira incorreta, esquecendo-nos de todos os acertos e olhando somente para um único erro.
Na verdade, Jesus diz que nós devemos não julgar. Porque quando alguém fizer algo de mal para nós, que nós possamos entregar na mão do bom juiz. Ele então julgará as nossas causas. Melhor é que nós possamos não julgar, mas se julgarmos, julgarmos com amor que vem do coração do Senhor Deus, porque dessa maneira nós também seremos julgados. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque os teus princípios nos traz vida. Senhor, nós te louvamos porque os teus princípios nos trazem vida. A tua palavra nos traz esperança. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ensina-nos a andar segundo o teu padrão. Ensina-nos a entender que quando o Senhor diz faça ou deixe de fazer, é para o nosso bem, é para a nossa alegria, é para a nossa saúde. Por isso eu quero abençoar a cada um que está ouvindo agora. Muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos iramos e trazemos um juízo sobre pessoas que estão ao nosso lado, esquecendo-nos que da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Portanto, ajuda-nos a entregar todas as nossas causas nas tuas mãos, sabendo que tu és o bom juiz. Eu oro grato, abençoando a cada um que aqui está, pois eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, faça o bem e você vai colher o bem. Julgue mal e você será julgado mal. Mas que o Senhor nos dê a graça de só plantarmos coisas boas, a fim de colhermos coisas boas. Que Deus te abençoe.